Você vai assistir Em Destaque. Oferecimento Karcher. A Karcher tem os melhores equipamentos de limpeza. Encontre o seu na Difemac Ferramentas. Olá, tudo bem? Está começando o programa Em Destaque aqui na tela da TV Sim, também da Record News. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Você já ouviu falar na técnica da auriculoterapia? Olha, é uma técnica tradicional chinesa que pode tratar inúmeros problemas de saúde. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no programa a tecnóloga em estética Lili Santana. Ela vai explicar como é o procedimento, como é essa técnica e quais benefícios ele pode trazer para a sua saúde. O programa Em Destaque já está no ar. Seja mais uma vez bem-vindo ao programa Em Destaque, você que nos acompanha pela TV Sim e você também que nos acompanha pela Record News. Como eu disse na escalada, hoje nós vamos falar sobre uma técnica oriental, né, que é a auriculoterapia. Ela nasceu aí a partir da acupuntura e hoje quem vai contar pra gente sobre essa técnica, vai conversar com a gente sobre essa técnica, é uma especialista no assunto, é a Lili Santana. Ela é esteticista, né, e também estuda biomedicina, tem se especializado cada vez mais nessa técnica. Inclusive, eu também fiz esse procedimento, fiquei encantado, mas eu vou falar daqui a pouquinho da minha experiência. Quero te dar primeiro boa noite, bem-vindo ao programa, viu, Lili? Olá, boa noite, obrigado pelo convite. Prazer te receber aqui. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos começar do zero para quem está em casa. Para quem nunca ouviu falar em auriculoterapia, o que é a auriculoterapia? Eu digo que, para mim, a auriculoterapia é um mecanismo que veio para a minha vida para eu cuidar dos outros. É tanto que eu sempre uso uma hashtag falando Lili, cuida de mim, porque é um privilégio para mim poder estabilizar um paciente de dentro para fora. A auriculoterapia é uma técnica que cuida de você através do seu pavilhão auricular. Então, o que acontece? Do jeito que tem a acupuntura, que cuida de você pelo seu corpo todo através daquelas agulhinhas, eu faço uma ficha de anamnese, um exame detalhado sobre o paciente e tento cuidar do paciente e estabilizar ele através da auriculoterapia. É tanto que existem vários artigos científicos que comprovam a eficácia da aurícula para diversos tratamentos, como ansiedade, insônia, depressão, compulsão alimentar, tabagismo. Eu sempre pergunto para a pessoa assim, qual é a sua dor? E é na sua dor que eu posso cuidar de você. Isso é fantástico, isso, né? É fantástico. A quantidade, as possibilidades, aliás, de você tratar inúmeros problemas, aliás, é impressionante, né? Eu estive lá no consultório da Lili, ela fez até, eu não conhecia, nunca tinha feito a auriculoterapia, já tinha feito acupuntura algumas vezes, gostei, achei muito legal. Eu falei para ela ontem, a primeira coisa que eu cheguei lá, quando eu estive no consultório, eu falei, eu tenho medo de agulha. E é verdade, todo mundo que me conhece sabe, né? Eu tenho medo de agulha, tenho pavor. Esses dias mesmo a gente falou sobre isso aqui no programa, quando a gente falou do Hemocentro. Eu tenho dificuldade para doar sangue, por exemplo, porque realmente eu tenho um pavor muito grande, né? Eu tento até tratar isso aos poucos, porque tenho dificuldade com agulha e com sangue. Mas com a auriculoterapia, lógico, tem uma leve dor, lógico, né? Você tem uma perfuração, uma leve perfuração. Tem um incômodo, porque, tem um incômodo, assim, mas não é absurdo. Não, existem mais de 130 pontos em cada orelha. E aí, qual é o ponto que dói? Só dói o ponto referente ao seu problema. Eu posso apertar todos os pontos da sua orelha, não vai doer. Só vai doer o que é referente ao seu problema. Então, assim, aonde na sua orelha vai estar referente? Ali, aqui no glóbulozinho embaixo da orelha, a gente tem a parte do subcórtex, tem algumas partes do sistema nervoso central. Sim. E aí eu trabalho esse sistema. Quando eu encosto ali, você vai falar, Lili, tá doendo. E é nesse pontinho que eu vou colocar a agulha. Mas existe outras partes das técnicas que as pessoas não sabem. Por exemplo, existe a agulha semipermanente, existe a agulha que eu uso, né, que vou fazer o procedimento no momento e vou tirar, e existe semente, ou um pontinho que é tipo um cristalzinho, tipo um diamante não, tipo um ouro, que vai pra quê? Eu deixo ele na sua orelha, que igual tá aí, quem olhar na sua orelha na minha vai orelha ver que aqui tem tá. uns pontinhos. Vou pedir o Rodrigo
Rodrigo, eu vou deixar o Rodrigo doido aqui. Rodrigo, fecha aqui na minha orelha aqui. Ele tá aqui do meu ladinho, ó. Fecha aqui pro pessoal em casa poder ver, ó. A gente faz ao vivo que é mais gostoso, assim, né? Fecha aqui, ó, o pessoal em casa ver. Depois de fazer as perfurações, né, que você fez. Como tá se vendo, fosse ó? Dá pra ver, não dá? Os pontinhos aqui? Tá conseguindo ver aí, Larissa? Tá conseguindo, né, ó? Tem os pontinhos, tá vendo? E esses pontinhos... Eles estão estimulando os pontos. Então, aí tem um pontinho para ansiedade, tem um pontinho para o sono, tem um pontinho no coração e um pontinho no pulmão. Porque eles acalmam as suas emoções, estabilizam o seu emocional. Então, a pessoa que é extremamente agitada, como eu sou, né? Ansiosa, sou muito agitado, ajuda a controlar isso. Sim, eu sempre pergunto para a pessoa assim, você quer um pontinho? Posso fazer um pontinho em você? Porque hoje eu sou da área de estética, né? Sou tecnóloga de estética e cosmética. E aí, quando eu tô tratando o paciente, dependente da alteração que ele tenha, se é celulite, gordura localizada, o que é a sua dor? Eu sempre pergunto isso. Qual é a sua dor? Quando eu vou tratar o meu paciente em qualquer situação, eu procuro primeiro fazer as sessões de aurículo, estabilizo o meu paciente e depois entro com o meu tratamento estético. Porque é um tipo de acupuntura estética, né? Sim. A gente fortalece o tratamento que eu coloco do externo para o interno. Entendi. Ou seja, acaba trabalhando mesmo, né, de dentro para fora, né? O corpo. Ou seja, a pessoa sente uma dor, por exemplo, falei com a Lili ontem, eu sinto às vezes uma dor na perna, uma dor nas costas, por conta da fadiga mesmo no dia, às vezes o cansaço. E ontem, eu fiz ontem o procedimento lá no consultório dela, eu falei com ela, eu contei um depoimento agora há pouco, porque eu passei o dia inteiro sem sentir nenhuma dor, né? E mesmo aqui na redação, às vezes lá preparando o jornal e tudo mais, com muita agitação, um dia muito corrido do jornalismo, né, na redação, eu não senti dor. Eu falei, gente, que impressionante essa técnica, né? De fato, dá muito resultado. E é impressionante, assim, porque... Por exemplo, na minha estética, uma das preocupações que a gente tem é não cuidar da estética. As pessoas têm muita estética da beleza, né? Sim. A gente tem a estética da saúde. Quando eu tenho a estética da saúde, eu cuido de você, eu cuido do seu irmão, eu cuido do seu pai, eu cuido do seu filho. Ali não tem uma limitação de uma pessoa. Ela vai receber uma massagem relaxante, ela vai receber ventosa terapia, ela vai receber outras alternativas de tratamento que vão complementar para estabilizar esse quadro ou de dor, ou de desconforto, ou de estresse, ou de ansiedade. É sempre pensando assim, qual é o bem que eu posso proporcionar no todo do meu paciente? É um paciente, ele não é só um cliente, porque a avaliação é muito minuciosa. Ou seja, a pessoa que vai lá pela primeira vez, então ela realmente passa então por toda uma avaliação. Passa por uma ficha de anamnese. Anamnese. Eu até perguntei ela antes aqui, porque são várias perguntas, né, que são feitas, né? Por exemplo, posso citar algumas aqui? Pode. Por exemplo, ela perguntou qual a estação minha do ano predileta, né? Eu falei, inverno, amo frio, viu, gente? Ela perguntou lá, por exemplo, qual cor que eu mais gosto. Ou seja, tem várias outras perguntas. Essas perguntas, elas ajudam você a ter uma leitura desse paciente? Elas ajudam a gente a ter... Porque tem a parte da ficha de anamnese, que é uma parte extremamente científica, né? Quais são as medicações que você toma, quantidade de hora de sono que você tem, se descansa, se não descansa, toma remédio ou não, qual o tipo de alimentação. E tem a outra parte que a gente coloca para as terapias alternativas, porque dentro da medicina tradicional chinesa, a gente acompanha os elementos do paciente. Se o elemento dele é fogo, se é madeira, se é água, o que mais está gritando naquele paciente. Porque a gente consegue saber quais órgãos estão desarmoniosos para poder organizar. É muito maior do que assim a forma básica que eu estou explicando. Estou falando porque fica fácil para todo mundo ter entendimento. Claro. Mas o que a gente quer? A gente quer saber qual horário você come mais, por que aquele horário você está comendo mais, o que é que está despencando aquilo, por que naquele tempo você está se sentindo tão afadigado. E às vezes isso acontece porque algum desses elementos estão fora de ordem. Entendi. Ou seja, existe alguma uma desarmonia, né? Algo que não está harmonizado no organismo. É porque assim, a medicina tradicional chinesa, o que ela preconiza? Ela preconiza que primeiro eu preciso saber a causa da doença. E a gente que é ocidental, a gente tem muita mania de querer saber qual é a sua dor, mas é a sua dor mesmo. Tipo, eu tomo uma medicação para trabalhar a dor que eu tô no joelho. Sim. É um ponto. A gente não, a gente quer saber o que causou a sua dor no joelho até você chegar naquela dor. E é isso que a gente tenta tratar. Por isso que a ideia é sempre estabilizar o paciente para ter o melhor retorno disso. Não, fantástico, viu, gente? Fantástico. Realmente é muito curioso entender, compreender como funciona, né? E mais do que isso, né? Você ver o resultado, como eu vi, né? Eu quis lá experimentar, eu já tinha uma curiosidade muito
muito grande da técnicas da acupuntura, as técnicas, né, orientais, né, da medicina oriental, vamos dizer assim, né, como a acupuntura e outros, mas a auriculoterapia eu nunca tinha tido experiência e eu fiquei realmente impressionado. Por exemplo, a gente tem um procedimento que chama ventosoterapia, que é aquele procedimento que você vê a pessoa cheia de roxinho nas costas. Aquelas bolinhas, né? Aquilo ali é um santo remédio para dor. E assim, quando a gente usa ele, a moxa bustão, que é como se fosse um charuto de ervas concentrados, um incenso. Sim. E a gente usa aquele incenso em cima da onde estão os locais de dor para trabalhar cientificamente a parte da termorregulação, que é de temperatura. Sim. Quando eu faço isso no paciente, gente, você pegar um paciente que tem uma dor crônica, tipo a lombalgia, hérnia de disco, hérnia de papagaio, ele vai fazer a medicação dele em casa, a gente não pede para suspender isso. Claro. É um acompanhamento, isso é uma terapia que é complementar a esse processo, e quando você faz isso, que o paciente fala para você assim, eu estou sem dor. Na mesma hora. Ah, sim, não tem preço. Quando ele dorme, quando ele vai para casa, quando o paciente chega, tipo, andando debilitada, encostada, apoiada, e dali ela sai andando bem, eu olho e falo... É fantástico, né? Esse é o instrumento que Deus deu pra minha vida, pra eu cuidar. Eu falo que a melhor coisa que aconteceu na minha vida é poder cuidar. E aí eu pergunto, posso fazer um pontinho? Posso fazer um pontinho em você, né? E se essa pessoa souber o quanto aquilo vai fazer bem pra ela, vai querer esse pontinho, né? Não tem dúvida. Agora, outra coisa, Lili, que eu acho muito curioso, assim, é que você me disse que dependendo da dor e do ponto, vamos falar dos pontinhos lá da orelha, né? Que você vai fazer aquele furinho na orelha da pessoa, no ponto da orelha, dependendo da dor e da situação, ela consegue já sentir, ter a percepção da perda daquela dor no momento, na mesma hora. Quando eu acho o ponto na orelha, que é referente à parte do corpo, eu vou colocar a agulha. Geralmente a pessoa vai sentir uma ardência, uma queimaçãozinha, a gente deixa aquele procedimento durante 30 minutos. A pessoa fica com as agulhinhas ali deitada 30 minutos e a gente coloca outras terapias, como aroma, cromoterapia, para complementar aquele procedimento, e a pessoa fica ali relaxada. Daqui a pouco a gente volta e fala assim, ei, tá tudo bem? Tudo. Como é que tá a sua dor? Às vezes a gente sempre coloca a dor por uma escala, né? De 0 a 10 pontos de dor você tá sentindo. Aí a pessoa fala 8 ou 10. E quando ela levanta dali, ela tá com uma dor 1 ou nada, ou 2. É fantástico. É fantástico, é fantástico. E eu passei pela experiência, realmente achei espetacular. Esse final de semana eu tive eu vou contar como paciente, tá, gente? Um relato, assim. Eu fiz um curso, eu finalizei um curso no final de semana passado, com uma certificação internacional de uma escola muito referenciada, assim. E tive o privilégio de conhecer um professor fantástico. Acho que se eu viver 100 anos, eu ainda não vou conseguir aprender o que ele ensina. E aí eu falei, professor, eu tô com muita dor no ombro, porque eu tenho bursite nos 2 ombros. Sim. E aí ele fez um pontinho de sangria. É quando ele tira um pouquinho de sangue mesmo, em cima do ponto que é referente à minha dor. Sim. E aí? A sua dor sumiu? De 10, a dor foi para 2. No outro dia, eu cheguei na escola sem dor. Que fantástico. É fantástico. Eu falo assim, só você vivendo... Aí a pessoa fala, mas é tão maravilhoso assim... É só você vivendo para poder dizer assim, eu vou virar para você e vou falar, vem cá que eu vou fazer. E é importante também explicar que isso é parte de uma terapia, né, Lili? É parte de uma terapia. Ou seja, não é uma coisa que a pessoa vai fazer um dia e depois nunca mais vai fazer, ela tem que fazer o tratamento. Na verdade, assim, a gente sempre começa com um programa de tratamento na média de umas 8 sessões. Eu vejo o paciente uma vez por semana. Se ele tiver numa crise, por exemplo, crise de ansiedade, ele está na crise, eu vou ver ele na média de 2 vezes por semana. Se ele estiver bem, ele também conversa comigo, porque como terapeuta a gente decide ou dar alta ou postergar o tratamento. Sim. E aí eu converso com o meu paciente, como você tem sentido, o que tem acontecido. Por exemplo, eu tô com compulsão alimentar. Lili, o que você pode fazer por mim? Eu posso te ajudar e ajudar você a... conseguir entrar em eixo ali, digamos assim. Gente, lembrando sempre que as pessoas fazem terapia, fazem outros procedimentos, é uma terapia complementar aos procedimentos. Sim. Aí a pessoa fala, eu preciso de cuidar disso, eu vou botar um pontinho ali, onde tem um ponto que é referente na orelha aos vícios. Eu vou lá, põe um pontinho do vício e ela vai diminuir. Ela pode não parar de vez, de imediato, mas ela vai diminuir. E aí é sempre um programa de tratamento, a gente desenvolve um programa de tratamento. Fantástico. Olha, nós vamos para um rápido intervalo, mas ainda
ainda, no próximo bloco, a gente vai falar ainda mais sobre auriculoterapia, né? Essa técnica, esse tratamento que realmente me surpreendeu, né? Pela eficácia, pela resposta rápida, né? Fora que tem um detalhe que a gente vai falar no bloco anterior, como é altamente relaxante e como após, né, as agulhadinhas ali, você sai extremamente relaxado. É um estado zen, quase, zen. né? Assim, É bem zen mesmo. Alguém pode buzinar do seu lado, gritar no seu ouvido que você vai continuar muito tranquilo, né? Porque é um relaxamento muito profundo mesmo, né? Mas a gente fala sobre isso no bloco seguinte. A gente volta já já com o programa em destaque. Não saia daí. Você está assistindo Em Destaque. Oferecimento Karcher. A Karcher tem os melhores equipamentos de limpeza. Encontre o seu na Difemac Ferramentas. Estamos de volta com o nosso programa pela TV Sim, também pela Record News. Hoje recebendo em destaque a Lili Santana, esteticista, que está conversando com a gente sobre auriculoterapia, né? Ela é auriculoterapeuta, o nome é grande, né? E o resultado é fantástico da terapia, de fato, porque, como a gente falou no bloco anterior, essa cultura, essa forma, esse tratamento, vamos dizer assim, que é oriental, mas que foi trazido para cá e que tem dado muito resultado, né, Lili? Porque assim, às vezes a gente cria gatilhos que nos mantêm estáveis. Então, quando a pessoa olha pra você, ela fala, nossa, você tá tão calmo, tá tão tranquilo. E às vezes, assim, dentro de você tá um caos, sabe? Tá tudo gritando e falando, eu quero sair daqui, me salva. E aí você não pode, tem que sempre manter a linha. Sim. Mas quando você faz a auriculoterapia, eu viro pra uma pessoa e falo, você tentou brigar, né? Eu tentei discutir, porque é uma paz que ela vem de dentro para fora. Sim. Geralmente quem fala pouco começa a falar um pouco mais, consegue falar um pouco mais, porque consegue externar os sentimentos. Sim. E quem fala muito se introspectiva um pouco. Mas por quê? Porque tá tentando harmonizar, na verdade, organizar a cabeça para externar o que tá sentindo. Sim. Porque é uma tranquilidade que vem assim que você não sabe explicar. Você tava agitado, você tá cansado, tá todo mundo falando e você pensa, nossa, mas tá tudo tão rápido, tá todo mundo falando tão agitado. E assim, por você favor, tá tranquilo. Você tá ali. É essa sensação mesmo, né? Parece que você... vou tentar fazer uma comparação aqui para quem tá em casa entender, pela experiência que eu passei. É como se você tivesse talvez tomado um calmante um pouco mais forte. Isso. Né? Eu sempre pergunto pro paciente assim, você já tomou algum tipo de medicação para dormir? Isso. Aí a pessoa vira para mim e fala, eu já tomei. Não, nunca tomei. Então, você já tomou remédio de enjoo? Aquele remedinho que parece simples, que dá um sono danado. Então, quando você levantar, você vai se sentir meio assim, sonolento. Mais lento. É calmo, né? Uma tranquilidade interior, né? É impressionante. Aí você fala, o que você fez? Vamos falar de forma simples, né? Foram alguns furinhos na orelha, né? Deixa eu fazer um pontinho. Deixa eu fazer um pontinho em você. É impressionante, de fato, essa técnica. Agora, então, me conta um pouco do exemplo dos seus pacientes. Quais tratamentos que você tem feito? Quais doenças você tem tratado lá no seu consultório? Por exemplo, melasma. Melasma porque está dentro da grade da estética, né, que a gente trata. O melasma, ele tem um fundo muito emocional. Ele não tem uma causa única para acontecer nos pacientes. E aí, eu estabilizo o paciente emocionalmente, consigo tranquilizar ele com a auriculoterapia e trato ele com os cosméticos para a parte de despigmentação, renovação celular, que é a outra parte da estética. Então, é um procedimento integrado. Sim. Dor. Qual é a sua dor? Qualquer dor parte no do corpo. Joelho, dor na coluna, dor no ombro. Qual é a sua dor? Dor de cabeça, enxaqueca. Nossa, Deus, você vai olhar para mim e falar, Lili, eu te amo. Porque aquele pontinho parece tão mágico, principalmente para quem tem uma dor de enxaqueca, uma enxaqueca crônica e que sofre de enxaqueca há muitos anos. Sim. É uma solução fantástica. Gente, quer uma coisa pior do que a insônia? Uma pessoa que não dorme direito, ela não tem qualidade de vida. Verdade. É outro tratamento. Compulsão alimentar é o tratamento. Ansiedade, tem artigos científicos aí que mostram eficácia de até 98% da auriculoterapia dentro de ansiedade, né? Para tratar a ansiedade. Por exemplo, uma das coisas que acontece muito é que, apesar de ser uma medicina tradicional e chinesa, existem estudos e referências da neurociência em cima desses tratamentos e dos resultados que eles provocam. Sim. Existem linhas de tratamento diferentes, vai depender do terapeuta que você procura, mas na maioria das vezes, todos esses processos são
mostrados e confirmados pela ciência. Fantástico, né? Assim como a acupuntura também, Sim. né? Até porque, até uma curiosidade, quem faz a acupuntura mesmo são médicos também, né, Lili? Então, você vê como que é um tratamento de fato. A acupuntura, e assim como a auriculoterapia, ele tem toda uma fundamentação científica muito forte. Tem, porque existem os acupunturistas, né, que estão aí no mercado, cada um certificado de uma maneira. Existem outros profissionais, além dos médicos, que fazem acupuntura, tipo os biomédicos, que é o meu caso da minha nova formação da biomedicina também. Mas a auriculoterapia em si, ela é um curso livre. Qualquer pessoa pode fazer a auriculoterapia. Aí basta saber onde ela fez, né? O lugar que foi realmente escolhido para o estudo. Conhecer a técnica profundamente. Realmente estudar isso. Porque, tipo, na minha empresa, as pessoas que estão comigo lá, meus amigos, né, de trabalho, são pessoas muito voltadas para o estudo. Então, a gente está preocupado exatamente em resolver o problema. Quando passa da minha capacidade como tecnóloga de estética em resolver, eu tenho, lá na minha empresa, por exemplo, tem fisioterapia. Aí tem a menina da fisioterapia que vai cuidar do paciente. Então, assim, é uma gama que a gente traz para poder resolver o problema do paciente. Fantástico, fantástico. Agora, vamos falar sobre o mapa, né, da auriculoterapia, que eu acho muito legal. A Lili me mostrou. Você tem ali os pontos, né, por exemplo, do pavilhão auricular, né, vamos dizer assim, né, que é aqui da orelha, que representam, dentro daquele mapa, representa cada parte do seu corpo. Isso. É isso. E aí, naquele ponto, quando você coloca a agulha, você vai movimentando a agulha para achar o ponto da dor. Na verdade, eu tenho um pontuador e tenho um localizador de pontos, que é um mecanismo. É um ferrinho. É um ferrinho, né? Que, você usa para poder localizar aquele ponto. Vamos até mostrar, a gente tem a imagem aqui, vou mostrar como que você faz, né? E depois eu venho com a agulha em cima e coloco. Muito legal. E ali você vai colocar a agulha. A agulha fica muito para dentro? Ela entra quantos centímetros? É pouco que ela entra dentro da orelha da pessoa? É pouco. Ela São alguns entra milímetros. bem alguns milímetros. Às vezes, depende do procedimento, eu posso transpassar a agulha. Quando for num pontinho mais para baixo na região da orelha, eu posso transpassar a agulha porque ela vai fazer um efeito mais anestésico. Agora, também existe a possibilidade de você colocar aquela agulha que foi permanente, né? Ela fica ali na orelhinha do paciente durante, na média, de 5 dias. Eu peço ao paciente para tirar em casa ou passar lá na estética para poder tirar. E aí eu vou refazer o procedimento ou na outra orelha, descansando a orelha que estava com o tratamento, ou eu vou colocar outros pontos diferentes, porque na maioria das vezes a gente já conseguiu liberar aquele canal e aí eu preciso usar outro mecanismo de ação dentro do mesmo procedimento. Fantástico, né? Às vezes quem está em casa não tem ideia, né? O que uns furinhos, umas furadinhas na orelha, né, de forma simples, de forma grosso modo, falando aqui, o efeito que isso pode fazer. Principalmente para quem não gosta de ficar tomando muita medicação, né, ou já toma uma medicação muito intensa por outro problema, às vezes não precisa, é só uma outra forma de ver as coisas para cuidar de você. A gente é o que come, muitas das vezes a atividade física que você faz é uma forma nova de cuidar de você. Claro, né, e de fato que dá resultado, eu experimentei e, como eu falei, fiquei realmente impressionado. Olha, nosso tempo está chegando ao fim, mas eu quero agradecer muito a Lili Santana. Ela é esteticista, né, também está estudando biomedicina, mas está estudando biomedicina para ser acupunturista, você me falou, né? Na verdade, quer seguir nessa linha, mais ou menos. Agora já não tem mais para onde voltar, não. Eu olho para uma agulha e falo... Vem cá. Tomou amor pela agulha aí, né? Pelo esse tratamento. Enquanto você tem o trauma, eu tenho a paixão. Mas é assim, é muito pequeno, sabe? Não é aquela coisa dolorosa. Não. A imagem, às vezes, incomoda muito mais que o próprio procedimento. De fato, né? Como eu falei, eu tinha muito medo, um receio muito grande, mas não foi, assim, uma coisa, assim, para falar, nossa, quase morri. Não foi assim, não. É uma dor bem pequenininha mesmo. É um leve incômodo, mas que o resultado, de fato, vale muito a pena. Eu realmente achei sensacional. Bom, Lili, muito obrigado, viu? Prazer te receber aqui no programa. Espero que você continue ajudando cada vez mais pessoas a tirarem suas dores, a resolver os seus problemas, porque eu acho que esse é o papel mesmo desse mundo, né, das áreas da saúde, é
tirar a dor e deixar essa pessoa cada vez mais saudável, né? Com mais harmonia com o seu corpo, com a mente e alma também. Amém. Né? Obrigado, viu? De nada, foi um prazer. Prazer foi meu. Bom, a gente fica por aqui com o programa em destaque de hoje, viu? Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia, sempre muito bom ter você junto com a gente. Lembrando que a gente tem um encontro de segunda a sexta, às 8h30 da noite, na Record News e às 9h30 da noite na TV Sim. Siga a gente lá no Instagram, @programa em destaque, @Fabiano Rossi. Siga também a Lili, qual é o Instagram? Lili Santana. Lili Santana, Lili Santana Estética. Uhum. Tudo junto, pode seguir a Lili lá e também ficar por dentro, talvez até mais, né, da auriculoterapia. Lili cuida de mim. Lili cuida de mim, é isso aí. Para você, uma ótima noite. Até o nosso próximo encontro. Você assistiu Em Destaque. Oferecimento Karcher. A Karcher tem os melhores equipamentos de limpeza. Encontre o seu na Difemac Ferramentas.